Quanto tempo você, pai, você que é professor de escola dominical, você que é pastor, você que é presbítero, evangelista, você que é pregador, quanto tempo você tem dado para os seus filhos? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria, satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Ou se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos dando prosseguimento aí ao nosso segundo trimestre de 2023, lições bíblicas CPAD adultos, com o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 8, que será ministrada no dia 21 de maio de 2023 aqui no canal. As lições são gravadas com antecedência e o tema é a importância da paternidade na vida dos filhos. Nesse momento nós vamos fazer uma oração e eu quero dizer a você que tem deixado aí o seu pedido de oração nos comentários, nesse momento, ore comigo. Eu não vou aqui especificar detalhadamente os pedidos de oração, porque não há como, mas você pode pensar nesse momento, apresentar a Deus junto comigo essa causa. Enquanto eu estiver orando, você vai apresentar a Deus essa causa e eu creio que Deus pode trazer bênção, vitória para essa causa que você está pedindo. Você também, nesse caso, peço que você me ajude em oração para a minha vida, a vida da minha menina princesa, minha esposa, Ângela Manhãs Luna, também a família de modo geral, porque nós estamos numa obra e precisamos de oração também, orar pelo canal, pelo crescimento do canal, para que mais vidas sejam alcançadas. Nesse momento, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu coloco a minha vida aqui diante de Ti, te pedindo perdão dos meus pecados, dos meus erros, das minhas faltas e falhas. Também quero, Senhor querido, nesse momento, pedir que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática a Tua Palavra. Eu quero apresentar nesse momento, Senhor, a vida de cada um que acompanha o canal, de cada inscrito, de cada membro, Senhor querido. Também quero apresentar as famílias representadas. Senhor querido, eu quero apresentar cada causa, cada necessidade, cada pedido de oração que são feitos nos comentários do programa EBD Comentado Online edição adultos, jovens e do programa Entendes Tu que Lês. Senhor, eu apresento, Senhor, todas as causas, todos os problemas, seja de ordem, Senhor, familiar, talvez um casamento que precisa de uma restauração. Olha essa pessoa que precisa da restauração no seu casamento, essa esposa que está desanimada com esse casamento, esse marido que está desanimado com esse casamento, estão falando em separação. Tu pode restaurar esse casamento. Olha esses conflitos entre os pais e os filhos, Senhor. Talvez esse filho, essa filha que está andando por caminhos tortuosos, está trazendo problemas para os seus pais. Talvez os pais que não têm uma compreensão devida para com seu papel. Pai querido, ensina, Senhor, o pai ou os pais, Senhor querido, Senhor amado, para poder ensinar os seus filhos, as mães também, a educar da forma correta. Ó, Senhor, traz paz para o seio dessa família. Se o problema é libertação, que o Senhor possa libertar, que possa haver um encontro real, Senhor, e verdadeiro com teu Filho Jesus Cristo. Se o problema é drogas, Senhor, é bebidas, tu tem poder também de libertar das bebidas, Senhor, das drogas. Se o problema é enfermidade, ó Deus, tu pode trazer a cura. Quem sabe seja uma enfermidade do corpo físico, mas também pode ser uma enfermidade, Senhor querido, em relação às emoções, à depressão, à síndrome do pânico, outros tipos de síndromes. Pai querido, ansiedade, tu pode trazer cura, Senhor. Ó Deus, se o problema é de ordem financeira, essa porta de emprego, essa empresa no qual essa pessoa é proprietária, esse negócio próprio, Pai querido, Pai amado, tu pode abrir portas de emprego, tu pode, Senhor, dar condição financeira, ó Deus querido, dar sabedoria para administrar as finanças. Senhor, eu entrego cada problema, cada causa, eu entrego os professores da escola bíblica dominical também, seja, Senhor, dos adultos, dos jovens, dos adolescentes, dos juniores, das crianças. Senhor, eu apresento cada um deles, não deixe eles desanimar, não deixe eles, Senhor, parar, não
não deixe eles olhar as circunstâncias à sua volta. Quem sabe essa classe é uma classe pequena, há algumas pessoas que não dão muito valor, mas que eles possam saber que estão fazendo uma obra para ti, é uma grande obra. Aos olhos deles talvez seja uma obra pequena, seja uma obra, Senhor, que não está tendo proveito. Está sim, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso. Quando eu comecei aqui, Senhor, o canal, havia poucas visualizações das aulas, ó Deus querido, mas eu não sabia que um dia estaria aqui, Senhor querido, com o canal completando quase 30 mil, Senhor querido, inscritos. Então eu te louvo, Senhor, eu te bendigo, porque o nosso trabalho não é vão. Que esses professores não desanimem, que esses professores não parem, que o Senhor possa dar ânimo aos alunos também para estudar. Precisamos amar a tua palavra. Não há como amar ao Senhor sem amar a tua palavra. Então nos ensina a amar a tua palavra, ter prazer na tua palavra. Senhor querido, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue nos despertando. Toma nas tuas mãos mais uma vez esse programa e nos dá um programa abençoado, com uma aula abençoada, uma aula edificante, em nome de Jesus. Amém. Você que é professor, eu tenho visto alguns comentários de pessoas dizendo assim: pastor, de vez em quando eu estou pensando em desanimar, mas eu ouço sempre uma palavra de ânimo, de motivação, e eu tenho ido em frente. Não pare, não desanime, o Senhor é contigo, o Senhor vai te dar força. Eu também te peço que ore pela minha vida, para que o Senhor também me dê graça, me dê força, para nós irmos em frente para a glória de Deus. Vamos lá? Bom, você já conhece aí o Participe do Projeto Mais 3 inscritos do canal? É baseado no que eu acabei de falar. Pessoas precisam conhecer a palavra de Deus. Então, seja você um instrumento, seja um divulgador do canal. Abrace esse projeto. Fale do canal para pelo menos mais 3 pessoas. E aí você vai dizer assim: mas pastor Mário Luna, como é que eu posso fazer isso? E eu vou mostrar para você algo aqui bem interessante rapidamente, para você poder saber como você pode fazer essa questão de anunciar o canal aí, pelo menos para mais 3 pessoas. Preste atenção nisso aqui que eu vou mostrar para você nesse momento, que eu acho que você vai ser bastante interessante aí, tá? Deixa eu colocar aqui para você aqui na tela. Só um minuto. Então, tô colocando aqui em cima mesmo do projeto, eu tô colocando a tela do meu celular só para ensinar vocês como vocês vão fazer. Vocês vão entrar no YouTube, vocês vão botar lá, vai lá na pesquisa, lá em cima na pesquisa, e você vai escrever, ó, pastor, já tem escrito aqui, mas eu vou simular da mesma maneira, Mário Luna. A partir desse momento você vai clicar em cima do meu nome. Aí você vai descer, você tá vendo aí, ó, escrito, ó, Pastor Mário Luna Oficial. Tá vendo esses 3 pontinhos? Quando você clica nesses 3 pontinhos, não vai aparecer para você aí na tela como aparece para mim, mas na parte de baixo do seu celular vai aparecer a palavra compartilhar. Você clica aqui e olha aí, ó, tão fácil. Aí você vai no seu WhatsApp, você clica aí no seu WhatsApp, manda no grupo do seu WhatsApp, da sua família, para as pessoas, ou coloca no status. O link vai para o status, então é assim que você compartilha o canal. Não é compartilhar o vídeo em si, é compartilhar o canal, para que a pessoa possa ter acesso. Fala para ela aí, você também não esqueça de se inscrever no canal. Então, participe do projeto Mais 3 inscritos no canal do pastor Mário Luna, tá bom? Vamos lá. Texto áureo de hoje. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios, capítulo de número 4, capítulo de número 6, versículo de número 4. Verdade prática. Quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Então, Deus criou tudo com uma estrutura no qual tem que funcionar. Então, o pai tem o seu papel, a mãe tem o seu papel, o marido tem o seu papel, a esposa tem o seu papel, cada um tem o seu papel na família, os filhos têm os seus papéis, então cada um precisa cumprir o seu papel para funcionar. Leitura bíblica em classe, 1 Samuel, capítulo 2, do 12 ao 17, versículo 22, e o capítulo 8, versículos de 1 a 3. E eu explico a leitura bíblica em classe de 1 Samuel 2, do 12 ao 17, e o versículo 22, e até amplio um pouquinho mais dentro do capítulo de número 2, sobre a importância da paternidade na vida dos filhos. Então, eu te recomendo que você assista esse vídeo depois. Você já está na aula, então não adianta você parar a aula agora para poder ir lá assistir e depois voltar. Assista a aula agora e depois você assiste aí o Entendes Tu que Lês, onde eu leio o texto,
Eu explico o texto e nós tiramos as lições do texto para aprendermos a palavra de Deus, tá? Agora, da próxima vez, você, antes de assistir a aula, você já pode procurar o Entende Tu Que Lês relacionado à aula. Tem o mesmo título, então você não tem como errar, tá bom? Objetivos da lição: apresentar o conceito de paternidade segundo a Bíblia. O que é ser pai segundo a Bíblia? Apontar os tipos de paternidade que são prejudiciais para a família, que tipos de paternidade não são bons para a família, e destacar a importância e o valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral dos filhos. Palavra-chave, é claro que é paternidade. A lição de hoje está muito mais endereçada para os pais, papai, homens, do que para as mães, mas nós vamos estar entendendo que isso se fala de uma forma geral. Porém, o pai como líder, né, o marido, o pai, ele tem ali uma responsabilidade, então vai se focar nele. Plano de aula: professores ou professoras, a lição de hoje trata do cuidado da família, especialmente no que se refere à educação dos filhos. É importante que seus alunos entendam que isso exige muita dedicação, tempo, comprometimento e responsabilidade. Portanto, é necessário refletir e aprender sobre esse tema em geral. Enfatize que as escolhas que um pai faz, veja que vai focar mais o pai. É claro que a mãe tem sua responsabilidade, mas a lição vai focar mais no pai, tá? Enfatize que as escolhas que um pai faz, seus exemplos pessoais e o tipo de relacionamento que ele forma com seus filhos podem trazer resultados positivos ou negativos. Bom, agora eu quero fazer uma nota de esclarecimento. E aí talvez você diga assim: pastor, por que uma nota de esclarecimento? Quando eu fui estudar essa lição, e eu estudo ela para poder também fazer, eu leio ela para poder fazer o Entende Tu Que Lês, que é o primeiro vídeo gravado, e depois eu gravo a aula, eu verifiquei que havia algo aqui que não está assim de acordo com o entendimento da maior parte de nós, posso dizer assim. E eu vou fazer uma nota de esclarecimento. Por quê? Porque o que vai ser dito aqui agora, nesse momento, se não tiver cuidado na sala de aula, você que é professor principalmente, pode a aula se perder por causa do que está sendo dito na lição, e alguém falar assim, aí ficar o tempo todo batendo naquilo, e esquecer do assunto que é a importância da paternidade na vida dos filhos. Então deixa eu explicar que vocês vão entender por que eu estou fazendo essa nota de esclarecimento. Não estou aqui indo contra a pessoa do comentarista, mas entendo que ele deixou uma opinião própria dele, e não o que a própria Bíblia diz. Ele deixou uma opinião, ele tem direito até de deixar uma opinião, ele até pode deixar. Eu consultei no livro dele, que é o livro de apoio, para ver se ele explica por que ele defende essa posição, só que ele não explica por que ele defende essa posição. Então, eu não sei por que ele fez isso durante a lição, mas nós vamos entender o seguinte, preste atenção, nota de esclarecimento. Eu preciso fazer uma consideração importante nesse momento para evitar que haja um descontentamento nesta lição e assim o assunto principal seja perdido. Vamos lá, o que é isso? O pastor Elianai Cabral, que a foto dele está aí, que é o comentarista dessa revista, tem o meu respeito e admiração. Respeito e admiro o pastor Elianai Cabral. Ele é um homem de Deus, ele é um pastor, tá? Ele é um servo do Senhor. As lições têm sido feitas com comentários bíblicos dentro da palavra de Deus. Só que nessa lição ele deixou a sua visão, uma opinião dele. Porque o que ele vai dizer, a Bíblia não está ali dizendo isso da forma que ele diz. Então vamos lá. Porém, durante toda a lição, ele tem colocado Samuel como um pai negligente. O pastor Elianai, nessa lição, ele diz que Samuel é pai negligente. Assim como Eli. Mas não há base bíblica sólida para sustentar essa interpretação. Não há. Eu não consigo, eu procurei em vários comentários, eu não encontrei nenhum comentarista falando isso, apenas o pastor Elianai Cabral. Respeito a posição dele, sim, mas é uma opinião, não é uma interpretação sólida da palavra de Deus. Até porque eu quero colocar uma outra coisa aqui na tela para vocês, preste atenção nisso aqui. Eu quero mostrar para vocês uma coisa bem interessante. Quando ele diz que Samuel foi um pai negligente, ele está falando, vou mostrar para vocês algo aqui interessante, só para vocês poderem ter uma ideia do que eu estou falando aqui. Só um minuto.
Ó, esse aqui é o mapa das tribos de Israel no tempo dos juízes. Então eu vou subir aqui para vocês, ó. Só para vocês poderem ir vendo, ó. Tá vendo? Essa aqui é a divisão de cada tribo. Tá vendo aí na parte de baixo a tribo de Simeão? Se você tiver na TV, você vai ver melhor. E aí tem Berseba, desculpa. É nesse lugar que os filhos de Samuel estão sendo juízes. Samuel pega eles, joga eles lá nesse cantinho. É como se fosse um lugar, vamos dizer assim, de experiência, um treinamento. Um lugar menor. Eles não estão sendo juízes na terra inteira, eles estão sendo juízes num lugar lá. E nesse lugar, os filhos de Samuel, infelizmente, eles mostram ganância e eles mostram avareza. Só que o escritor divino, né? Quem Deus inspirou para escrever o livro de Juízes, ele não diz em momento nenhum que Samuel foi um pai negligente. Ele diz que Eli foi, mas ele não diz que Samuel foi. Ah, pastor, mas subentende-se, já que os filhos de Samuel agiram da forma que eles agiram, que Samuel não cumpriu seu papel de pai. Pois bem, se nós formos seguir por essa linha de pensamento, o que nós vamos fazer com a lição 6 que falou sobre pais zelosos e filhos rebeldes, aonde Manoá e a sua esposa criaram Sansão de acordo com a orientação de Deus e mesmo assim ele se tornou um filho rebelde. Então nós não podemos achar que todos os filhos que são rebeldes é porque os pais foram negligentes. E o pastor Elianai Cabral, nessa lição, ele dá a entender isso. Por isso, eu não compartilho com a sua opinião. Duas obras publicadas pela CPAD afirmam que Samuel não foi culpado pelos atos dos seus filhos. Então, a revista é publicada por quem? Vamos lá? Por quem que a revista é publicada? Cadê? Tá do lado de cá, ó. Pela CPAD. Agora, duas obras da CPAD, elas vão falar que Samuel não foi culpado. Primeira obra, eu tenho ele aqui, ó. Comentário Beacon, volume 2, que é o que eu tô na mão. Esse aqui é o volume 2, tá aqui, ó. Deixa eu botar a tela grande. Ó, volume 2. Pastor, o senhor tá perdendo o tempo da aula pra falar? Tô, porque isso aqui vai dar um problema se não for explicado, ó. Volume 2, tá? Na página 193, nos informa o seguinte... Nos dois casos, Eli e Samuel, Eli e Samuel, os filhos em quem se confiava provavam ser desleais. Tanto os filhos de Eli como de Samuel foram desleais. No entanto, existe uma diferença, a de que o autor inspirado não sugere a culpa de Samuel em nenhum ponto. Então, aqui na revista, inclusive, tem um comentário bibliográfico. Para quem é professor, tem a revista de professor, que inclusive cita o comentário Beacon. Só que eles omitem essa parte que está escrita aqui, ó. No entanto, existe uma diferença, a de que o autor inspirado não sugere a culpa de Samuel em nenhum ponto. Eles colocaram parte do que está escrito aqui na tela para vocês, mas foi omitida essa última parte que está aqui no comentário Beacon. Então, o comentário Beacon, que é da CPAD, diz que Samuel não tinha culpa. Vamos adiante. A Bíblia de Estudo Pentecostal, a minha já tá velhinha, não tem nem mais o nome, tá? Publicada pela CPAD, em nota de rodapé, no capítulo 8, versículo de 1 a 3 de Samuel, diz o seguinte: Samuel nomeou seus filhos juízes na parte do sul de Israel, Berseba, mostrei pra vocês, mas eles não seguiram o bom exemplo de seu pai, que é o versículo 3. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 3. Eles decidiram proceder erradamente. E a Bíblia, neste caso, não culpa Samuel como culpou Eli. Tá escrito na nota de rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal, como tá aí. Então essas duas obras dizem, Samuel não foi culpado. O pastor Elianai Cabral diz, Samuel foi culpado. Durante toda a lição ele vai dizer que Samuel é negligente, tá? Portanto, embora o comentarista afirme que Samuel não cumpriu seu papel como pai, eu prefiro basear minha interpretação no texto bíblico que foi explicado em duas obras da CPAD, conforme mencionado acima. Pastor, então o senhor está dizendo que o comentarista está errado? Não, estou dizendo que ele tem uma opinião própria. Ele entende que Samuel foi negligente na visão dele, mas a Bíblia não diz isso e os comentários da própria CPAD diz também que não foi assim. Só isso. Nesse caso, não estou avaliando Samuel da mesma forma que o comentarista o faz, embora respeite a opinião do pastor Elianai Cabral. Por fim, espero que a opinião do comentarista não se torne motivo de debate na aula. Esse é o meu medo. Esse é o meu receio. Porque eu aqui dando aula é uma coisa, mas vocês na sala de aula vão ser interrompidos toda hora. Alguém, não, mas Samuel não foi negligente. Mas Samuel não foi negligente. Aí o que vocês vão precisar fazer se isso começar a acontecer? Gente, isso aqui é uma opinião do comentarista. Infelizmente, nós não temos como tirar a opinião dele.
Agora, se você acha também que Samuel foi negligente, só porque os filhos dele foram rebeldes, e nós temos o exemplo de Manoá e a esposa, que Sansão foi rebelde, mas eles ensinaram da forma correta, aí é uma questão sua, tá? Por isso, pode desviar a atenção do conteúdo principal da lição. Então, não deixe que o conteúdo da lição se perca por causa de dizer que Samuel foi negligente durante toda a lição. Introdução, vamos lá. Pastor, levou um tempo aí, levou. Levou porque senão a aula vai ficar conturbada. Eu não vou, quando tiver aí no momento que falar de Samuel, eu tô considerando só Eli. Eli. A Bíblia não fala que Samuel foi negligente. Porque senão amanhã vocês vão ver eu pregando sobre Samuel, vão ver eu falando sobre Samuel e vai dizer, o pastor tá se contradizendo. Outro dia ele tava dando aula falando que Samuel foi um pai negligente, agora ele já tá dizendo que não, eu não vejo Samuel como um pai negligente. Eu não consigo enxergar dessa forma e não há interpretação pra fazer isso, porque o texto não me dá essa base, tá bom? Nesta lição focaremos duas famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. Na família de Eli, seus filhos Ofni e Finéias, sobre a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio. Na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para Israel. Na verdade, eles estavam representando ali para Bezerba. Eles nem estavam sendo juízes para Israel inteiro, como Ofni e Finéias eram sacerdotes para todo o povo, de uma vez só, tá? A lição mostra que os pais são os responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos, antes da igreja local e das instituições educativas. Vamos entender uma coisa aqui. Não é a igreja que educa crianças, filhos, não é a escola que educa crianças, filhos. Quem educa são os pais. Os pais precisam educar seus filhos. Há um erro muito grave onde alguns pais pensam que a igreja é local de educar o seu filho. Não. Quem educa o filho são os pais. A igreja vai ensinar a palavra de Deus, os princípios, mas a educação é dada pelos pais. Tópico 1. A paternidade dentro da família. Qual foi a importância de seu pai na sua vida? Ou qual a melhor lembrança que você tem do seu pai? Isso aqui é uma coisa para refletir. Você que é professor, que está em sala de aula, que pode ouvir diretamente a resposta, quem sabe você ouça aí a resposta de 1 ou 2 alunos, só para ter essa base. Qual é a importância do seu pai na sua vida? Ou qual a melhor lembrança que você tem do seu pai? Há pessoas que não vão ter essa lembrança. Às vezes o pai não foi presente, o pai foi totalmente ausente, ele realmente não teve uma contribuição, mas mesmo assim você não pode levar mágoa no seu coração. Por favor, não deixa o seu coração se encher de mágoa. Eu mesmo não tive quase convivência nenhuma. Meu pai já partiu desde 2013, partiu com 86 anos, mas para a glória de Deus, 2 meses antes dele partir, nós fomos visitar, eu, meu irmão e minha irmã, e mais alguém, tinha mais alguém lá, e nessa data, nessa ocasião, pela bondade de Deus, o Senhor me permitiu fazer o apelo para ele aceitou Jesus e 2 meses depois ele partiu. Mas não houve. Ele, era o jeito dele, ele não permitiu que houvesse ele foi embora de casa, quando eu tinha 5 anos de idade. E eu não tô falando isso aqui pra falar mal do meu pai, não. Muito pelo contrário. Mas eu não tive essa convivência. Eu vou reproduzir isso com meus filhos? De forma nenhuma. Eu tenho que ir pelo caminho contrário. Esse não foi o caminho correto. Deus o sabe de todas as coisas. Mas quem sabe você vai dizer, não tenho lembrança nenhuma. O que eu tenho é tristeza. Não. Tá na hora de você liberar isso do seu coração, tá? Mas os pais têm um papel fundamental na criação dos filhos. Pai, homem, tá? 1. A primeira família. Vamos lá. Após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente gerou 2 filhos, formando assim a primeira família. Quem foram? Caim e Abel. No princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como líder dentro do lar, responsável por prover alimento e cuidar da segurança de sua família. Eu coloquei aí para você poder entender. Trabalho. É claro que no tempo bíblico era a parte de agricultura, cuidado de animais, tá? Mas aí eu coloquei uma imagem do tempo moderno. O papel da mulher era de cuidar dos filhos da casa e ser ajudadora do esposo. Esse era o modelo inicial, tá? Só para você entender. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida libada perante Deus e o povo, foram displicentes. Olha aqui, ó.
Eli e quem? Samuel. Você entendeu por que eu fiz a observação no início da lição, né? Então eu vou seguir em paz aqui, tá? Foram displicentes com a sua própria família, principalmente com seus filhos. Tá vendo aí essa pirâmide? Primeiro vem quem? Deus. Depois vem quem? A família. Depois vem a igreja. A família não vem depois da igreja. Primeiro vem a família, depois vem a igreja. Que isso, pastor Mário Luna? Ou seja, primeiro vem a família, depois vem o ministério. Quantos obreiros priorizam o ministério e perdem a família? Tá cheio de casamento que acabou por causa disso. Ah, mas é porque aí, olha a nossa ignorância. Não porque a mulher era carnal, porque a mulher não queria nada com Deus. Há casos que foi por esse caminho? Foi. Mas há muitos casos que foi abandono. O esposo, ela tinha um marido, mas na verdade ela era como se fosse uma viúva. Os filhos tinham um pai, mas é como se eles fossem órfãos, porque não tinha presença de pai, não tinha presença de marido. Ele estava envolvido só com a obra, sem saber que a primeira obra começa na sua casa. Pare de achar, e eu vou falar disso daqui a pouco, pare de achar que cuidar da sua família não é obra de Deus. É obra de Deus. O seu trabalho lá do lado de fora, você que trabalha fora, é obra de Deus. Porque você está cumprindo a parte, o seu papel de marido para sustentar e o seu papel de pai para sustentar a sua família. Isso é obra de Deus. Mas tem gente que acha que a obra de Deus é só no templo, evangelizando. Isso é obra... Não, não. A obra de Deus é como um todo. O cristão, ele tem a vida cristã. A vida cristã se estende a todas as áreas da sua vida. Na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, no seu lazer. Se você sai com a sua família para ter um tempo em família, isso também é obra de Deus. Que isso, pastor Mário Luna? Irmãos, infelizmente nós fomos ensinados errados. Aí a nossa cabeça ficou assim, a gente só enxerga assim, ó. E aí a gente vai perdendo valores importantíssimos que a palavra de Deus ensina. Porque a pessoa pensa que obra é só no templo. Então primeiro vem Deus, depois vem a família, depois vem a igreja. Eu não estou dizendo que você vai abandonar a igreja para poder atender a família. Mas eu também estou dizendo que você não pode abandonar a família para atender a igreja. Não pode fazer isso. Eu já tive casos de ser convidado para pregar e eu e minha esposa só. Tá? Então, a minha mãe e os meus irmãos estão longe. Não moram comigo. Não moram comigo. A mãe dela e a família dela também mora longe. E aí, se ficar doente, um dos dois, um cuida do outro. E eu já tive que cancelar a agenda porque não tinha ninguém para ficar com ela e o estado dela não estava para ela ficar sozinha. Então, o que eu fiz? Cancelei a agenda. Quem é mais importante, a agenda ou a minha esposa? Tem pastor, tem pregador que não vai fazer isso. Vai deixar a esposa doente em cima da cama, precisando de cuidados para ir pregar. Eu não vou fazer isso. Jamais eu vou fazer isso. Não faço. Por quê? A não ser que ela tenha condição de se locomover dentro de casa para fazer alguma coisa. Aí é uma outra conversa. Mas se ela tiver acamada, irmãos, eu cancelo qualquer agenda. Qualquer agenda eu vou cancelar. Porque eu não posso deixar minha esposa, eu não tenho com quem deixar ela e ela não tem com quem deixar. Porque às vezes isso acontece de forma inesperada. Agora, se já vem com o tempo, aí não, aí eu vou preparar uma forma de resolver isso. Então isso é importante. Então primeiro Deus, depois a família, depois a igreja. Para evitar o descaso com a família é necessário que haja submissão mútua entre todos os membros. Submissão é uma palavra importantíssima. A família deve se submeter em primeiro lugar a Deus. E em seguida, a liderança do pai, que deve suprir as necessidades essenciais da esposa e dos filhos com amor. Então, primeiro nós nos submetemos à autoridade de Deus, depois submetemos à autoridade do marido, veja bem, do pai, e por aí vai. Da mesma forma, os filhos devem se submeter à autoridade dos pais. Enquanto os pais se submetem às necessidades, não à autoridade, às necessidades dos filhos. O marido se submete à necessidade da esposa, não é a autoridade, mas é a necessidade, oferecendo cuidado amoroso e conselho sem irritá-los. Ah, pastor, eu não entendo muito bem disso, então eu vou deixar aqui para você, ó. Palestra Investimentos para um Casamento Saudável. O link tá na descrição. Assista essa palestra, ela tem 6 partes. Tem gente assistindo e comentando sobre ela.
porque eu estou falando dela durante o trimestre inteiro. Tá falando de família, eu tenho que falar. Você não entende muito disso? Tem aí o compromisso do casal, papel da esposa, com participação da minha menina princesa, papel do marido, vida sexual do casal. Não falo nada que vai te deixar constrangido, muito pelo contrário, trago até informações importantes sobre saúde aí, comunicação do casal e colheita do casal. Assista, tá? A submissão é o princípio orientador em tudo, como nos ensina Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Se você quer cumprir o seu papel, você precisa se sujeitar a Deus. E aí as lideranças que Deus, as autoridades que Deus delegou. Só que o pai, os pais, o marido precisa reconhecer a necessidade. Ele tem que se sujeitar à necessidade da sua esposa. Ela tem necessidade. Você não casou? Se você casou, você tem que saber que ela tem necessidade. A esposa tem necessidade de sair um pouquinho. E a gente, às vezes, é negligente com isso. Aí sim, somos negligentes. Estamos envolvidos na obra, estamos envolvidos com isso, estamos envolvidos com aquilo, esquecemos disso. É verdade, é verdade. Até mesmo eu vou me colocar dentro dessa situação. Às vezes, devido à correria do dia a dia, às vezes eu acabo deixando passar desapercebido isso também. E aí ela fala comigo, amor, nós precisamos dar uma volta. Nós precisamos sair um pouquinho. Então eu não estou isento disso também não. Eu me coloco junto com vocês. Mas nós temos que acordar para as nossas responsabilidades. Se você tem filhos pequenos, você também tem que acordar para essa responsabilidade. Os seus filhos precisam ter um momento também com você que é pai. Sair um pouquinho com o pai. Senão, quando eles estiverem crescidos, qual a lembrança que eles vão ter com você? Eu não tenho lembrança que meu pai realmente foi embora, não teve. Eu nunca passei com meu pai. Mas um pai presente, que nunca saiu com os filhos, que nunca parou pra brincar um pouco com os filhos, rolar no chão, dá o teu jeito, eu não sei o que você vai fazer. Qual é o problema? Coisa de criança. Coisa de criança. Então tá na hora da gente pensar um pouco mais sobre isso. Eu sei que nessa hora, mães que estão vendo essa aula vai falar, ah, meu Deus, eu tenho que botar essa aula pro meu marido assistir. Lição principal, irmãos. A lição principal, mais uma vez eu vou ter que abrir aqui para vocês, faz parte do infográfico que eu estou aí disponibilizando para vocês aí sempre, aqui no canal. Faz parte do infográfico que eu disponibilizo aí no canal para vocês. Eu vou colocar aqui... Ai, pastor, que infográfico é esse? O infográfico para vocês é esse aqui, que eu disponibilizo no canal, que eu já falei para vocês. Tem todas as partes aí, tá? O infográfico. E aí eu vou colocando, ó, tá aí a lição. E aonde o senhor disponibiliza esse infográfico, pastor? Eu vou tirar aqui para vocês. E aonde eu tô disponibilizando? Hoje eu tô tentando ajudar aqui, porque tem gente sempre com dúvida. Então eu tô botando na tela para você poder... Leva um pouquinho de tempo a mais? Leva, mas pelo menos você aprende de uma vez por todas. Pastor, onde está ficando o infográfico? Não está ficando o link mais na descrição, nem nos comentários. Está ficando na aba comunidade do meu canal. Pastor, onde é essa aba comunidade? Vou colocar aqui na tela para você, ó. Tá vendo aí na tela? Ó, você vai pesquisar Pastor Mário Luna, como eu mostrei anteriormente, tá? Você vai clicar, aí vai aparecer meu nome aí. Você clica no meu nome. Uma vez que você clica no meu nome, agora sim você entrou no meu canal. Tá vendo essa aba aí depois de gerenciar vídeos, tá escrito? Você vai colocando pro lado. Só que pra você não vai aparecer esse gerenciar vídeos não, tá? E aí você vai colocando pro lado, ó. Tá vendo aqui, ó? Comunidade, ó. Vou clicar nela, ó. Aba comunidade. É aqui, irmãos, ó. Vai aparecendo todas as publicações aqui, ó. Aba comunidade, ó. Tá lá, ó. Tá vendo, ó? Tem um infográfico aqui dos jovens. Então, se você vir aqui no Ler Mais, ó, tá aqui, ó, Ler Mais. Aí o link aí. É aqui que você vai baixar o seu infográfico, tá bom? Aprendeu agora? Então agora você já sabe como fazer isso. Então vamos dar prosseguimento. Bom, devemos observar, qual é a lição principal desse primeiro ponto? Devemos observar a importância de valorizar e priorizar a família. Principalmente no cuidado com os filhos, mesmo que se tenha uma posição de destaque na sociedade ou na igreja. Pode ser pastor presidente, pode ser pastor dirigente de filial ou de congregação, pode ser obreiro, pode ser pregador. Tem que dar atenção à família. O obreiro que negligencia isso, a Bíblia vai dizer que aquele que não cuida da sua casa é pior do que o infiel. Pior do que o infiel. Olha que situação. 2. A falta de autoridade no lar.
O sacerdote Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade do lar. Lembre-se o que eu disse no início da aula. Eu não vou ficar pontuando o tempo todo. O sacerdote Eli e Samuel. Não, o sacerdote Eli. Eli. Para mim aqui é Eli. Os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. No contexto atual, a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e provêm às suas famílias, ou seja, trabalham. Acham que cuidar da família é só botar comida na mesa. Não, a presença é importante. Muita gente não sabe disso, mas existe um estudo falando sobre as linguagens do amor. Existe até um livro que trata sobre isso. As pessoas têm forma de demonstrar amor e as pessoas têm forma de receber amor. Então, se a linguagem que você expressa amor não for a linguagem que a sua esposa recebe amor ou seu marido recebe amor, você falha em demonstrar amor. Tem pessoas que se sentem amadas se receber um presente. Presente simples, não estou falando aqui de presente caro. Pessoas que se sentem amadas se forem elogiadas. Pessoas que se sentem amadas se você ajudar ela, atos de serviço, né? O marido ajuda a esposa, ele lava uma louça. Ah, mas eu sou homem. Bom, mas essa é a forma que ela se sente chamada. Ah, eu não fui treinado para isso, minha mãe não me ensinou. Outro problema. As mães e os pais não estão criando os filhos, educando os filhos para serem futuros pais e futuros maridos e futuras esposas. Esse é um erro. Todo pai tem que treinar seu filho, sua mãe tem que treinar sua filha, filhos de modo geral, para serem pais, esposo, mães e esposa, senão você falha na educação. Isso é uma falha grave, certo? Então, tem pessoas que se sentem amadas por atos de serviço. Tem pessoas que se sentem amadas por tempo de qualidade. Por exemplo, a forma que a minha esposa se sente amada é tempo de qualidade. Quando eu fico ao lado dela, quando eu tô perto dela, quando a gente sai junto, ela se sente. Ela diz que é essa forma que ela se sente amada. Essa é a linguagem de amor dela. Tá entendendo? Então cada pessoa tem a sua linguagem. Aí a pessoa pensa, coloquei comida dentro de casa, tá tudo bem. Irmãos, entenda o que eu vou falar aqui, com todo respeito. A gente tem que ter cuidado, porque quando a gente fala assim, eu tô colocando comida dentro de casa, já tá tudo certo, fica parecendo que nós estamos lidando com animais, não com pessoas. Você coloca lá comida a ração pro animal e tá tudo certo, parece. Só que até o animal quer um tempo de qualidade pra ele, ele quer lá sair com você, senão ele fica estressado. Tem cachorros que ficam estressados porque estão presos dentro da casa, dentro do apartamento. Tem gente que cria cachorro dentro de apartamento, dentro do apartamento tem que sair, senão ele fica estressado. E o ser humano? Aí tem gente ficando com doenças aí que colabora, não tô dizendo que seja a causa, colabora. Essa lição de hoje é uma lição que abre um leque profundo. Aí depois as pessoas não entendem por que aqui no canal, a EBD Comentada Online, que ensina a lição do início até o final, às vezes demora um pouquinho mais a aula. Irmãos, como é que eu vou ensinar isso com 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos? Eu poderia fazer uma proposta aqui de pegar só a lição principal do canal e ir aí e gravar um vídeo só com isso. Ah, irmãos, eu ia ser um dos mais rápidos aqui do YouTube. Eu vou falar isso, vou falar. Eu ia ser um dos mais rápidos do YouTube. A minha aula não ia... uns 25 minutos. 25 minutos, 30 minutos no máximo, explodindo. Mas eu só ia falar a lição principal, eu não ia trazer todo esse conteúdo. Pastor, mas nem tudo eu posso levar para aula, mas você vai levar para você. É um ensino para sua vida. E quando você menos esperar, você tá usando isso em outros lugares. Presta atenção nisso que eu tô falando do que eu sei, porque eu vivo isso, tá? Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e provêm às suas famílias, mas falham com as suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos e do cuidado com a esposa também, não é só dos filhos não. Esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais. Tem mães também que estão entrando por esse caminho, tá? É possível imaginar 2 sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos e enganosos perante toda a congregação de Israel? Ele pergunta. É possível? É, mas nem sempre porque os pais foram negligentes. Manoá e a esposa dele não foram negligentes e Sansão se tornou um filho rebelde. Então eu não posso entender que todo filho rebelde é produto de falta de educação, de cuidado dos pais. Agora de Eli foi. Tá bem claro no texto. Infelizmente, somente seus pais não percebiam que seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual.
Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não exerciam dentro de casa, porque os filhos os enganavam. Eu não sei quanto tempo os filhos de Samuel estavam exercendo a parte de ser juiz em Berseba. Não sei quanto tempo. Por algum motivo, Samuel, antes de morrer, já tinha colocado os filhos. Já estava muito velho. Não sei. Não sei se ele colocou lá como um teste quanto tempo ficou. Começaram a demonstrar ganância e avareza? Sim, mas eu não sei quanto tempo. Então eu não posso dizer que ele foi um pai negligente, porque eles podem ter demonstrado aquela conduta mesmo com o ensino do pai. Certo? Agora Eli não, ele sabia. O profeta chega lá e fala com Eli, tu sabia. Qual foi o problema de Eli? Não tirar os filhos do sacerdócio, arrancasse eles. Vocês estão fora, vocês não têm condição de atuar. E esse é um problema dos nossos dias. Tem muito obreiro que tem demonstrado uma conduta que não tem mais qualificação para aquela posição que está, mas eles continuam na mesma posição. Mulheres sofrendo, chorando, filhos se sentindo abandonados e ninguém faz nada. O que tinha que fazer com esse obreiro? Chama ele para um gabinete, conversa com ele. Não resolveu? Coloca ele no banco. É simples. Ah, pastor, mas se fizer isso ele vai embora. Ele vai embora, pastor, você sabe, né? Ele dá uma ajuda aqui do trabalho, da obra. Ele também dá uma ajuda financeira. Então a gente não pode fazer isso. E a obra de Deus vai sendo levada de qualquer maneira. Aí, irmãos, fica muito difícil. Paulo fala sobre as qualificações para alguém ser um presbítero. Qualificações. Não está dentro das qualificações, tem que ser afastado temporariamente. Vai ficar no banco. Até ele acertar a vida dele. Quando ele acertar a vida, ele volta. Se ele não acertar, ele fica no banco. O que vai se fazer? Ele não quer. Deus não vai fazer, ou vai obrigar ele. Ele não quer. É assim que funciona, irmão. Deveria funcionar assim. Eu vou para a Bíblia. É a Bíblia quem diz. Mas a gente hoje trata a obra de Deus com amizade, aí, irmãos, fica difícil, sabe? Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não exercia dentro de casa porque os filhos os enganavam. Para início de conversa, ele não estava enganado, ele estava complacente. Ele estava ali aceitando o que estava... Ele sabia o que estava... Deus diz isso no texto. Está escrito no texto que ele sabia. Então ele não estava sendo enganado, ele sabia o que estava acontecendo. No contexto atual, onde falta de amizade entre pais e filhos é comum, transtornos emocionais como a depressão encontram um ambiente propício para se desenvolverem. Aí tem filho desenvolvendo depressão, ansiedade. Por quê? Porque fica ali abalado, porque almeja a presença do pai, almeja o carinho do pai, almeja tempo com o pai, vê o pai como se fosse um herói. É uma palavra aqui só para você poder entender, mas o pai não corresponde às expectativas. Que coisa triste. Às vezes o filho tá falando com o pai, ele tá dando atenção a outras coisas. Ele não para poder ouvir o filho. Tá lá, aí o filho não entende, ele é pequeno, ele vai conversar com o pai às vezes até tá estudando, ele tem que parar um pouquinho, peraí, deixa eu dar uma atenção pro meu... Quanto tempo você, pai, você que é professor de escola dominical, você que é pastor, você que é presbítero, evangelista, você que é pregador, quanto tempo você tem dado para os seus filhos? Você está pronto para fazer uma pesquisa com seus filhos e ouvir deles o que eles têm a dizer sobre o que eles acham de você como um pai? Ah, se meu filho falar, ele vai se ver comigo. Então você não está pronto. Então você é um pai que vai cair lá daqui a pouco no que vai ser dito aqui. Calma aí que a gente vai chegar lá. Porque eu tenho que estar pronto para ouvir. O que você acha de mim como pai? Você está pronto para ouvir o que a sua esposa acha de você como esposo, como marido? Você tá pronta para ouvir o que teu marido acha? Porque o que interessa é o que ele acha. O que os outros acham só não, mas ele é casado com você. Ela é casada com você. Então, primeiro tem que saber o que ele acha, o que ela acha. Ah, não, mas eu me acho um excelente pai. Não importa o que você acha, importa o que os seus filhos acham. Se é uma coisa correta, é claro, eles podem estar deturpando, mas o que é interessante saber é como eles te veem como pai. Como eles te veem como mãe? Como ela te vê como marido? Como você vê ela como esposa? A gente às vezes não quer saber disso. Porque às vezes tem alguma coisa que precisa melhorar, sabe? Assim, só um pouquinho, tá? É importante. É importante entender que a autoridade dos pais e o respeito dos filhos não excluem a possibilidade de uma amizade sincera. Parece que o pai e a mãe, eles entendem
E na maioria das vezes o pai, ele pensa que ter amizade com o filho vai tirar a autoridade dele. Muito pelo contrário. Nós tendemos a ouvir quem nós admiramos. Dificilmente alguém aqui vai acompanhar o meu canal aqui, o canal que o Senhor me deu para administrar, que não é meu, é do Senhor, mas ele me deu para administrar. Dificilmente alguém vai acompanhar se ele não me admirar. Não achar que eu tô tendo um compromisso com a obra, que eu trago um ensino relevante. Ele não vai assistir canal. Ele não vai assistir o canal de forma nenhuma. Então aprenda isso. As pessoas ouvem quem elas admiram. Se os seus filhos não estão te ouvindo, talvez isso é porque eles não estão te admirando. E se eles não estão te admirando, talvez você está tendo comportamentos errados. Talvez. Lembre-se sempre desse talvez, tá bom? Por outro lado, é fundamental estabelecer limites e não se tornar refém dos filhos. Você não vai fazer tudo que seus filhos querem. Mas, por outro lado, é essencial cultivar uma relação de amizade e diálogo com eles, tá? Na era da admiração, a verdadeira autoridade e o respeito são conquistados através de uma comunicação aberta e saudável. Se o filho não pode conversar com o pai, ele não tem direito de expressar uma opinião, o que ele acha, uma filha, então tá difícil. Agora o pai começa a ouvir, já não concorda, já não deixa o filho falar. Deixa ele falar, ouve ele, ouve ela. Como é que você se sentiria se o pai no início da conversa mandasse você logo, cala a boca, fica quieto? Como assim? É isso que você acha que é criação? Ah, mas meu pai fazia isso outros tempos e fazia por ignorância. Ah, mas funcionou comigo, mas não vai funcionar com seu filho. Ele vive em outra época. Não vai funcionar com seu filho se você entrar por esse caminho. De ficar mandando ele calar a boca o tempo inteiro, sem ao menos ouvir o que ele tem pra dizer e mostrar pra ele amorosamente. Mas meu filho, deixa o papai mostrar uma coisa pra você. Isso que você falou é uma forma de você pensar, mas assim que é o correto. Aí você tem que mostrar, você tem que dar pra ele algum exemplo. Senão, tem pai aí querendo que os filhos orem, mas ele não ora. Tem pai querendo que o filho lê Bíblia, mas ele não lê Bíblia. Aí fica difícil, irmãos. Aí fica muito difícil, tá? Na lição 6, estudamos sobre o tema pais zelosos e filhos rebeldes. Manoá e sua esposa são exemplos de pais que cumpriram tudo o que foi ordenado na criação de Sansão e mesmo assim ele se tornou um filho rebelde. Então nem todo filho rebelde é resultado de um pai negligente. Por favor, tá? Em nome de Jesus, que tem muito obreiro sofrendo com isso. Foram homens de Deus, mulheres de Deus, foram pais, foram mães, e os filhos foram por outro caminho e agora estão sendo crucificados porque os filhos estão lá no caminho errado, como se eles fossem os culpados, e eles não são os culpados. Eles tomaram a decisão de não querer seguir o caminho do Senhor. Por isso, não devemos julgar os pais que fizeram o melhor que podiam para direcionar a vida dos filhos para uma vida cristã vitoriosa. Não podemos culpar os pais porque seus filhos, mesmo recebendo bons ensinamentos, se tornaram rebeldes. Lição principal: é importante que aqueles que exercem autoridade no serviço espiritual também exerçam autoridade em casa, especialmente na criação dos filhos, para evitar decepções e problemas de ordem moral e espiritual. Às vezes os pais, eles deixam de cumprir o papel, mas às vezes eles cumprem o papel e mesmo assim passam por problemas de ordem moral e espiritual. Sofrem, mas eles não foram culpados eles não estão culpados por causa disso. Os problemas de uma paternidade ausente. Na vida da família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. Não é a igreja, não é a escola. Quem tem essa responsabilidade é pai e mãe, é mãe e pai, ou seja, é o casal. Às vezes tem lares que a mãe tem que fazer o papel sozinha, porque não tem o pai presente, o pai não mora mais, foi embora. Às vezes tem casos bem menores que o pai faz o papel sozinho, porque não tem mais a mãe, às vezes ele ficou viúvo, e aí depois ele vai construir novamente, pode acontecer, pode, mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: é pai e mãe que ensina, não é escola, não é igreja. A igreja, ela ensina os valores bíblicos para que os pais possam aplicar, para que os filhos possam seguir, mas não é pai, não é igreja nem escola que educa filhos. É claro que a igreja também não deve ser negligente de deixar de promover palestras, estudos bíblicos, ensinos direcionados para os pais, ensinar os pais o seu papel, os filhos, ensinar os filhos o papel dos filhos. Agora, a questão da educação diária é dos pais.
O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Bom, abro parêntese. Esse modo se revela como eles foram educados, casos e casos, porque há casos que eles foram bem educados, mas não querem seguir o caminho, tá? Não é papel da escola e muito menos da igreja a educação dos filhos, isso compete aos pais. Já tratamos disso. Especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave para a família. E tem pais ausentes porque não estão morando mais junto com os filhos, e tem pais ausentes porque moram junto, mas não dão atenção nenhuma. Há estudos que mostram o impacto da ausência paterna na formação dos filhos. O pai cristão é uma referência de segurança para eles, de equilíbrio, controle das emoções e de estabelecimento de prioridades para a vida. Ou seja, os filhos olham o exemplo do pai. Então ele é referência de segurança, de equilíbrio, tá? Das emoções e o estabelecimento de prioridades. Se o filho viver num lar onde o pai é totalmente descontrolado, há uma grande possibilidade, não temos aqui como dizer que todos, porque não é verdade, mas há uma possibilidade de uma parte desses filhos seguirem esse mesmo caminho. Tá? 1 Timóteo 3,4. Observar o desempenho de uma pessoa em uma pequena responsabilidade é uma forma de avaliar sua capacidade de lidar com as grandes responsabilidades. O que isso quer dizer? O treinamento para administrar a família de Deus começa com a capacidade de governar a sua própria casa. Se o pai é ausente em casa, ele vai ser um obreiro ausente também no sentido do cuidado, de se preocupar com as ovelhas. Isso é claro, assim, é notório. Tá? Não tem como alguém dizer assim, ele é um excelente pastor, ele cuida de todas as ovelhas, abraça todos e esquece da casa. Vai ser casos bem raros. Geralmente ele vai reproduzir isso na obra de Deus também da mesma maneira. E se ele não reproduzir isso na obra de Deus, de uma forma geral, ele vai reproduzir de forma pontual. Quer ver uma coisa? Se um pai ele não dá atenção para os filhos, ele não tem diálogo com os filhos, ele não conversa com os filhos, dificilmente ele vai conseguir, sendo um obreiro, estando na frente de uma obra, fazer um gabinete com alguém que precise orientar sobre esse tipo de conduta. Ele vai olhar e vai falar assim, ele vai sempre pender, na maioria das vezes, para mostrar que os filhos é que estão errados. Quando, na verdade, quem está errado, nesse caso, às vezes, são os pais. Mas como é que ele vai falar que está errado se ele mesmo está errado? E aí, há casos que o obreiro vai com a esposa, né? Porque tem que ser um aconselhamento acompanhado. E às vezes é uma reclamação de uma irmã, então ele leva a esposa junto. Um gabinete feito com uma irmã, ele leva a esposa junto. E aí chega lá e ele vai começar a orientar a irmã, não, mas a irmã reclamando de como o marido se comporta com os filhos e tudo. Aí ele começa, não, realmente ele tá errado, ele precisa dar mais tempo. E tá a esposa do lado dele só ouvindo o que ele tá falando. E ela sabe que ele não faz nada disso. Aí, irmãos, a gente cai na hipocrisia. Né? Mas Deus pode tratar a gente nesse momento e a gente acordar para a vida e falar assim, peraí, eu tô aconselhando gente aqui a fazer uma coisa que eu não tô vivendo. Tá na hora de eu começar a viver. Senão, eu tô dando legalidade e o inimigo vai entrar com força aí, tá? O treinamento para administrar a família de Deus começa com a capacidade de governar a própria casa. A mesma dedicação, amor e firmeza são essenciais em ambas as tarefas. Então, tanto dedicação, amor e firmeza é necessário para administrar a casa do obreiro, do pai, como também administrar a obra de Deus. Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, a gentileza, o falar correto, dentre muitos outros. Infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso. No caso dos sacerdotes em questão, eles não dispensavam tempo para os filhos que se tornaram rebeldes e profanos. O ser humano é influenciado por modelos de imitação. A falta de um pai como exemplo pode dificultar a formação de um filho como um bom marido e pai. Se não tem quem seguir como modelo, eu vou ser como? O mesmo pode acontecer com as filhas que precisam de um modelo de marido através do exemplo de um pai que é marido de sua mãe. Mesmo que seja possível superar essa falta, o processo pode ser difícil. Então um filho que não tem o pai como modelo de pai, de marido,
vai ter problema no futuro, provavelmente. Uma filha que não tem o pai como modelo de marido para sua mãe vai ter problema também. Imagine que ela convive e não vê ali um modelo. Fica difícil. Qual a lição principal? A presença da figura paterna cumprindo seu papel é crucial na formação dos filhos e sua ausência pode causar impactos negativos na família. Qual é a sinopse do tópico 1? A paternidade é uma função que proporciona um sustentáculo afetivo importante para o desenvolvimento da criança. Bom, o PDF da lição você já está acostumado, em outras lições você vê como baixar, basta você clicar no link que está na descrição, lá no final da descrição desse vídeo, vai para o meu site, desce a página, tem lá os botões. Se você quiser ser membro do canal, tem o link também, você vai baixar tudo no único lugar. Você já sabe disso, hoje eu vou passar direto. Tópico 2. Tipos de paternidade extremista. Vamos lá. Não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só e a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos. Há pelo menos 2 tipos de paternidade que devem ser evitados e corrigidos. Primeiro, paternidade autoritária. Era o que eu falei. Se o filho começa a falar e você manda ele calar a boca, acabou. Como é que vai ter diálogo? Como é que você vai entender o que se passa no coração do seu filho? Muitos filhos revoltados porque sequer têm oportunidade de ser ouvido pelos pais. Deixa ele falar. Tenta assimilar, tenta organizar as ideias do que ele está falando para você levar uma solução. Tenha tempo, dedique tempo. Às vezes o filho quer falar com o pai tá no celular. Às vezes o filho quer falar com o pai tá na TV. Às vezes o filho quer falar com o pai tá dando atenção a qualquer outra coisa menos ao filho. Isso também é marido, também faz isso com a esposa, ou a esposa com o marido. Você tem que parar. Se o seu marido quer conversar com você, você precisa parar. Tá na hora de parar. É claro que nós precisamos procurar um momento adequado. Adultos. Mas a criança não entende isso. Ou nós aprendemos a lidar com isso, ou nós vamos ter problemas no futuro, tá? O pai autoritário, olha aí o moço aí. Nervoso. Às vezes tá descontando no filho o que o pai dele fez com ele. Achando que, eu sofri, ele também tem que sofrer. Como assim, irmãos? Como assim? Mas o meu pai gritava comigo, então eu grito também. Era bom ele gritar com você? Não. Então por que você grita com seu filho? O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros. Sem sentimento, sem memória, sem vontade. Parece que o filho é um fardo. Geralmente a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordens aos filhos. Faz isso, faz aquilo, isso eu não quero. Mas não quer por quê? Pastor, quem manda aqui em casa sou eu, não tem que dizer porque eu não quero. Isso é autoritarismo, sabia disso? Não é assim que funciona. Você precisa mostrar, meu filho, isso não pode ser feito por causa disso, disso e disso. Você precisa ensinar. Se você diz que não pode sem falar por quê, mas eu fui criado assim, pastor, mas no seu tempo eu também fui criado às vezes, não pode. Se eu teimasse, a vassourada comia. E eu não era um filho muito fácil, não. Glórias a Deus que aqui estou. Já falei da minha mamãe na aula passada. Foi a aula passada? Eu tenho que lembrar porque a gente vai gravando tantas aulas, uma em cima da outra. É isso mesmo. Já falei da minha mãezinha aqui, coloquei a foto dela aí pra vocês. Se você viu a lição de número 7, que falou sobre a nora e a sogra, como é dia das mães, o dia de ministrar essa aula, eu mostrei minha mãe e mostrei minha segunda mãe, minha sogrinha mãe também. Minha mãe não brincava não, o negócio ficava sério mesmo, muito sério, até porque nós fomos criados sem pai, mas ela, do jeito dela, ela fazia. Mas eu não reproduzi isso. Por quê? Porque era outros tempos. Aí você vai fazer a mesma coisa pro seu filho? Como assim? Aí o filho cresce revoltado, louco pra completar 18 anos, pastor, mas isso é o que eu mais quero. Então você não entendeu o que é ser pai, porque ser pai é ser pai pela vida inteira. Ô Jesus, me ajuda. Geralmente a paternidade autoritária é aquela que tão somente só dá ordens aos filhos. Esse tipo de autoridade de imposição sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. É claro que se o seu filho está debaixo do seu domínio menor de idade, você precisa orientá-lo. Mas se tudo que você conseguir desse filho seja forçado e ele não age por entender aquilo que você está falando, mas nos gritos, numa
descabida, mais cedo ou mais tarde essa corda vai arrebentar, porque você não ganhou a admiração do seu filho. E se ele não te admira, o que você fala entra aqui e sai aqui. Simplesmente. Pastor, não importa. O que importa é ele obedecer. Tá, mas o que importa ele obedecer se ele não está sendo educado? Porque isso não é ser educado. Deu para entender? Essa é a questão. Então nós falhamos na educação se nós fizermos desse jeito. Muitas vezes o pai exige do filho aquilo que ele mesmo não pratica. Já falei. Pai e mãe, às vezes. Os filhos obedecem por medo, culpa, remorso e rancor. O zelo extremo de certos pais os tem feito perder seus filhos que se desviam e, infelizmente, alguns nunca mais voltam à igreja e, consequentemente, desviam-se da presença do Senhor. Colocam um fardo tão pesado em cima do filho que o filho acaba não aguentando e, mais cedo ou mais tarde, não quer mais. Acabou. Não, aqui em casa ele vai ter que ir, ele vai. Ele tá sob o seu... Ele vai. Mas a questão é, ele está cultuando a Deus? E eu não tô dizendo pra você deixar ele em casa não, tá? Por favor. Mas eu só tô mostrando o seguinte, você precisa mudar esse comportamento para que ele sinta vontade também, você possa colaborar para que ele sinta vontade. Eu não estou dizendo que o pai é 100% culpado, ou a mãe, mas eu tô mostrando que nós temos que fazer o nosso papel, irmãos. Em nome de Jesus. Esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus que diz: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. O pai autoritário, ele foge desse versículo. Ele não cumpre esse versículo. Olha o que diz, ó. Durante o governo romano no Novo Testamento, os pais tinham o poder de... Olha o que um pai podia fazer no tempo do Novo Testamento, debaixo do Império Romano. Castigar, vender, escravizar, abandonar, até mesmo matar seus filhos. Eles podiam. A lei permitia isso naquele tempo. Essa prática era comum especialmente com filhos considerados fracos, doentes ou aleijados, que tinham pouca chance de sobrevivência. Então é por isso que Paulo fala isso. Nesse contexto, Paulo tem que dizer: não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina de admoestação do Senhor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela não é opressora e nem autoritária. Deus não nos trata com autoritarismo. Deus não obriga você a servir ele. Deus te obrigou a você servir ele? Me obrigou? Não, ele não me obrigou. Ele me apresentou. A palavra de Deus me apresenta um convite. E eu tomo a decisão de querer ou não querer. Ele não me obriga. Você é um cristão, eu sou um cristão. Você é obrigado no sentido de você estar ali sendo obrigado à força a obedecer a palavra de Deus? Não. Agora você sabe. Se você vive de acordo com a palavra de Deus, você mostra que realmente você é um filho de Deus. Se você tá no evangelho, né, um cristão, se diz um cristão, mas você vive de acordo com o que você quer, provavelmente, ou você tá abandonando a sua fé, ou você acha que você é o que você nunca foi. Ou seja, você nunca aceitou Jesus de verdade. Porque quem aceita Jesus de verdade tem que se parecer com ele. Obediente. Certo? Essa prática era comum especialmente com filhos considerados fracos, como foi dito. Agora, 6 atitudes dos pais que provocam a ira dos filhos. Vamos lá. Primeiro, excesso de proteção. Então, o filho começa a crescer e o pai não tá vendo que ele tá crescendo. A mãe não tá vendo. E aí, tem coisas que é feito que acaba deixando o filho ali um pouco chateado, aborrecido. Você vai levar o filho na escola, vou botar um exemplo aqui bem clássico, vai levar o filho na escola, aí, na hora lá que tá junto com os amiguinhos, as amiguinhas, ô meu bebezinho, minha bebezinha, e às vezes ele não gosta disso, ele já disse: mãe, não fala assim, mãe, eu fico com vergonha na frente dos meus amigos, das minhas amigas. Pra que você vai fazer isso? Você tá provocando a ira do seu filho. Isso é pecado, não faz. Que isso, pastor? É verdade, não faz isso não. Se ele já disse pra você que isso deixa ele constrangido, por que você tá fazendo? Não faz. Faz em casa, mas lá não faz. Favoritismo. Já tratamos de uma lição sobre isso. Tá? Favoritismo. Preferir mais um filho. Ou usar um filho como exemplo. Você tem que ser como teu irmão. Como a tua irmã. Olha o exemplo dele. Olha o exemplo dela. Não faz isso. Não faz isso. Agora, favoritismo. Eu já expliquei aqui que é diferente de afinidade.
Às vezes tem um filho que é mais voltado, é ele que é mais voltado, é ela que é mais voltada. O pai e a mãe tratam todos iguais, mas tem um filho que se dedica mais ao pai, dedica mais à mãe. Isso é afinidade. Aí o pai e a mãe não tem nenhuma culpa. Ele quer conversar mais, ele quer dar mais atenção, ele quer ajudar mais. Aí os pais não têm o que fazer. Aí é diferente, aí é a afinidade. Você não tá errado por causa disso. Mas na hora de cuidar, de tratar, são todos iguais. Desestímulo. Filho quer ser algo, filho tem alguma coisa a dizer, tá pensando em estudar sobre alguma coisa no futuro, fazer uma faculdade e tá lá sempre colocando desestímulo no filho. Sempre colocando o filho pra baixo. Isso é provocar a ira. Ah, pastor, mas ele tem que ser o que eu acho que ele tem que ser. Ah, é? Mas não funciona assim. Você vai pagar uma faculdade pra ele ser o que você acha que ele tem que ser e depois ele não vai exercer, porque ele não vai querer ser aquilo. Depois que ele tiver autonomia, ele não vai ser. Você jogou dinheiro no lixo. Veja bem o que ele quer. Pastor, mas o que ele quer é absurdo. Então vamos conversar. Primeiro ganha a admiração dele, para depois convencer ele através de uma argumentação sólida. Mas se ele não te admirar primeiro, você pode dizer o que você quiser. Você pode dar até dinheiro para ele não vai aceitar. Não vai aceitar, não é o dinheiro, é aceitar o que você tá falando. Tá? Não reconhecimento do fato de que o filho está crescendo e, portanto, tem o direito de ter suas próprias ideias e de que não precisa ser uma cópia exata do pai para ter êxito na vida. Pronto, mesma coisa. Aí o pai quer que ele siga o mesmo caminho. Ai, eu ficaria orgulhoso. E aí faz isso com autoridade, com pressão. Não pode. Negligência. Palavras ásperas e crueldade física. Ensinar com uma vara. Colocar de castigo. Ó, uma criança, dependendo do tamanho, tá? Porque, pelo amor de Deus, né? 4 anos, 3 anos, 5 anos, dependendo. Mas uma criança, tá? Ela vai ser corrigida, pode ser até corrigida com uma varinha. Uma palmada. Vamos dizer assim. Pastor, tem lei aí, olha aí, tá. Bom, fica para uma outra oportunidade, mas vamos lá. Agora, um adolescente, um jovem, pouco vai funcionar você bater. Você precisa tirar alguma coisa, colocar ele privado de alguma coisa que ele goste e mostrar para ele que isso é consequência de forma clara. Mas volta a dizer, se o filho não te admirar, isso talvez traga mais mágoa, mais ressentimento do que resultado. Então, pai e mães, a partir dessa aula, se você está falhando nisso, ganhe a admiração do seu filho. Pastor, mas para mim ganhar a admiração do meu filho, eu vou ter que fazer tudo o que ele quer. Quem foi que disse isso? Ele quer que você se comporte como um pai e se comporte como uma mãe de fato. Se ele tem visão distorcida do que é ser um pai e uma mãe, isso vai ser trabalhado através do seu comportamento, tá? Palavras ásperas, né? Falar, tem pai até, você não vai ser ninguém, você não é nada, você não serve para nada. Pastor, cristão fala isso? Fala. Lição principal, paternidade autoritária pode levar à perda dos filhos na fé. É isso aí. Abandonar o evangelho. Assim que tiver oportunidade, não quero mais ser crente. Nunca mais. Pais devem praticar a doutrina de criar os filhos com amor e admoestação do Senhor. Imagina você colocar seu filho de castigo e o castigo é ler a Bíblia. Se você usar a Bíblia, se você usar a leitura da Bíblia como castigo para os seus filhos, eles vão odiar a palavra de Deus. Odiar com todas as forças dele, na maior parte das vezes, eles vão odiar. Então você tem que ter cuidado como você vai aplicar o tipo de castigo. Por isso que eu digo que a igreja tem um papel fundamental, não de educar filhos, mas de treinar pais. Porque eu acho que falta muito isso. Palestras que ensinem os pais como eles devem se comportar, palestras que ensinem os filhos como eles também devem se comportar, os jovens, palestra para os jovens, para os filhos. É preciso. Então, falta de ambos os lados, ambas as partes, em alguns lugares. 2, a paternidade permissiva. Aí tem o outro lado. De um lado, autoritarismo. Do outro, permissividade. No meio, equilíbrio. Quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem, o fim será calamitoso. Não é você deixar o filho fazer o que ele quer. Mas é você também não ser um pai autoritário e sequer ouvir para poder mostrar e ensinar. O ensino vem mediante você corrigir aquilo que está errado. Mas não é corrigir com grito. Não é corrigir com explosão o tempo todo. Essa paternidade
ou até mesmo a maternidade é um tipo de tolerância sem freio algum, que induz a criança até a imaginar que seus pais não a amam e nem se importam com suas necessidades emocionais e físicas. O filho vai lá, a filha vai lá falar com o pai ou a mãe. Ah, faz aí o que você achar melhor. Parece até história de marido e esposa, né? A esposa vai lá conversar. Ah, faz o que você achar aí. Ou então o marido vem conversar com a esposa. Não, faz o que você achar. Ué, cadê o acordo? Pular essa lição? Esposa e esposa tem que ter acordo. O marido é o líder, biblicamente falando, mas não pode ser autoritário. Mas o acordo funciona bem. Cadê? Pulou? Pastor, eu não fiz Casados para Sempre, é um curso. Eu fiz, pela bondade de Deus. Né? Casados para Sempre é um curso muito conhecido. Na ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, tem o Casais Vitoriosos. Eu acho que as igrejas deveriam adotar algum tipo de treinamento para casais que pudesse ser repetido de quando em quando, formando vidas. Certificado bonitinho no final. Tá na hora de pensar nisso, né? Nós estamos no século XXI. Vamos lá, em nome de Jesus. Geralmente casais casados para sempre, às vezes é dado em igrejas, por exemplo. Eu mesmo fiz numa igreja chamada Nova Vida, na época, porque dificilmente nas Assembleias de Deus tem Assembleia de Deus. Eu não estou dizendo que não tem, mas geralmente é Nova Vida, é Igreja Batista, tá? Então tem esse casados, eles colocam um núcleo lá. Assembleia de Deus é difícil levar um núcleo do Casados para Sempre lá. Tem, até tem, mas é bem mais difícil. E aí nós fizemos numa igreja Nova Vida, tá? Veja que eu não tenho problema de falar de nome de denominação. Poderia ter sido na presbiteriana, na batista, sem nenhum congregacional, aonde fosse. Eu fiz numa Nova Vida, tá? Com a minha esposa, Casados para Sempre. A Assembleia de Deus Vitória em Cristo tem o Casais Vitoriosos também, que é um curso também importante, também na mesma linha. E aí, na sua igreja, qual é o treinamento que tem para casais? Tá na hora de pensar nisso. Os casais precisam ser treinados. Ora, o pai permissivo é aquele que entende que os filhos devem tê-lo como exemplo, mas não os corrigem quando cometem erros e nem os aconselham quando se decepcionam com situações mais complexas da vida. Então ele não corrige e ele nem aconselha. O filho tá lá decepcionado com algumas coisas, ele não fala nada, ele deixa. Tem coisas que os pais... Tem coisas não, os pais têm que estar ali na orientação. Ensina o menino no caminho é estar junto. Pastor, mas meu filho já é adulto. Mas você continua sendo pai. Mas ele já é casado, mas se ele precisar de você, você precisa ajudar. No sentido de orientar. Por que não? Ah, mas eu não tive pai. Isso é consequência de um trauma que está em você e você está reproduzindo esse trauma no seu filho. Não sou psicólogo, não sou psicanalista. Eu falo isso aqui direto. Mas você pode orar, quem sabe, Senhor, faz algo em relação a isso. Vai precisar mandar a providência. A providência, entendeu? Mas quem sabe, Senhor, né? Porque essa é uma área que eu sempre abracei. Mas não sou psicólogo, não sou psicanalista, mas posso dizer, isso é um trauma que está em você, que precisa ser curado. E às vezes não vai ser curado só com oração, não. Você vai ter que passar por um tratamento, tá? Sinto muito dizer isso pra você. Tem coisas que vai na oração, tem coisas que vai no tratamento porque é preciso, uma terapia, tá? Então, o pai permissivo, ele quer ser respeitado, mas ele não quer corrigir quando o filho erra. O sábio Salomão adverte-nos, visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Isso aqui é uma grande verdade, não só dentro de uma casa, até dentro de uma nação. Se as leis são frouxas, as pessoas mais e mais e mais vai fazendo coisa errada. Mas se a lei funciona, as pessoas vão diminuindo. A lei serve para quê? Justamente para coibir o mal. Os dois tipos de paternidade são negativos, prejudiciais ao bem-estar da família. Autoritarismo e permissividade. A falta de uma paternidade segura, presente e responsável produz uma família infeliz. E esse é o quadro de muitas famílias cristãs, infelizmente.
Embora Davi fosse um rei piedoso e servo do Senhor, eu sei que isso aqui é assunto da próxima lição, mas só um pedacinho, ele foi permissivo com seus filhos e não os corrigiu de forma adequada quando cometeram erros graves, como o caso de Aminon, que estuprou sua meia-irmã Tamar. O que Davi falou? Nada. Que pai é esse? Isso é permissividade, negligência. E Absalão, que matou Aminon, se revoltou contra o pai e tentou tomar o trono à força. E Davi fez o quê? Nada também. Nada também. Davi não puniu seus filhos com a justiça que eles mereciam, o que acabou causando problemas para toda a família e para o reino. Porque quando não teve limite, chegou um momento que Absalão queria até o reino. Não tem limite, meu pai não colocou limite, então bora lá, tomar tudo. E aí? Será que isso não acontece nos nossos dias? Filhos até de pastores que já estão com pretensão de tomar a posição e às vezes o pai não está com pretensão de passar, mas ele já está ali querendo a oportunidade para tomar. Não acontece? Acontece do pai colocar o filho a casos que tem realmente chamado, é o que Deus quer, sim. Há casos que fogem disso, mas há casos que filhos querem tomar na força. É meu. Ninguém de fora vai pegar. Olha aí a situação. Lição principal. Eu tô dizendo que a lição abre leque para várias coisas. Por isso você que é professor, tome cuidado para você não perder o rumo, tá? A falta de uma paternidade presente e responsável, seja por excesso de permissividade ou falta de correção, pode ser prejudicial ao bem-estar da família, resultando em infelicidade. 3. Ele criou os filhos que se tornaram profanos. O texto bíblico diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. A palavra Belial é um termo um pouco obscuro, mas o hebraico tem uma palavra Belial. Belial, cujo prefixo bel e o seu sufixo al e al, né, podem significar sem proveito, imprestável e inútil. Pode também significar perversão ou ser pervertido. E os filhos de Eli foram homens pervertidos e irreverentes que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. Não entendes tu que lês? Eu até falo alguma coisinha a mais sobre isso. Assiste que você vai ver lá depois. É lamentável um pai que tinha uma posição especial de representação de Deus perante Israel, porque ele era sacerdote, levava o povo a Deus, as causas do povo a Deus, tornar-se um pai relapso com a família. Lição principal: a negligência do pai pode levar à perdição dos filhos, mesmo que ele ocupe uma posição de destaque e responsabilidade diante de Deus e da sociedade. Tem muita gente bem-sucedido em algumas áreas, mas como pai não tá bem. Sinopse do tópico 2: a paternidade autoritária e a permissiva são prejudiciais à família. Mais uma vez, se você precisa de uma arte digital aí para o evento da sua igreja, para você que é um profissional liberal, você pode entrar em contato com a Amanhãs Arte Digitais, que aparece sempre aí o telefone na tela, tá bom? E contratar a sua arte. Vamos lá, tópico 3. O fracasso de dois pais relapsos com os filhos. Você já prestou atenção? Eu paro um minutinho da aula, são 2 minutos da aula para falar tanto do PDF, que aí já é para vocês, como da Manhãs Arte. Hoje eu tô pulando por causa de que eu tô dando prioridade para vocês, porque a aula tá um pouquinho corrida. Corrida que eu digo, meu tempo tá um pouco apertado, tá? O fracasso de dois pais relapsos com os filhos. Ele diz 2. Eu entendo 1. Nesse exemplo, tá? Que foi colocado dentro da lição. 1. Omissos para com os filhos. O texto de 1 Samuel 2,12 diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Imagine um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, os quais, convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai, não conheciam o Senhor. Mas aqui é um problema que a gente pode até mostrar. O tempo de juízes é um tempo que a maior parte das pessoas não conhecia o Senhor. Está descrito. Então, eles estão vivendo ainda dentro desse tempo. Eli, ele tinha um relacionamento com Deus que estava fragilizado por causa dos filhos. Não por causa da vida dele com Deus, mas por causa dos filhos. Mas a maior parte do povo de Deus naquele tempo não conhecia o Senhor. Isso está bem descrito. Eu posso até tentar colocar aqui na tela. Vamos ver se eu preparei aqui a tela. Olha, a tela está preparada. Que bênção. Bom, deixa eu ver aqui.
se dá pra colocar aqui na tela pra vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho não, tem que achar, não tem esse negócio de deixa eu ver se eu acho. Mas deixa eu ver se o versículo... achei. Vamos lá. É esse aqui, ó. E serviu o povo... Juízes 2:7, né? Tem que falar a referência, né? E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que prolongaram seus dias depois de Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor a qual ele fizera a Israel. Vamos lá. E faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outras geração após ele se levantou, aqui ó, que não conhecia o Senhor. Então o termo não conhecer o Senhor aqui nesse texto, no texto de Juízes, está falando de pessoas que não tiveram experiências com Deus e também não se voltaram para os ensinamentos que a palavra de Deus mandou passar de pai para filhos. Os pais do tempo de Juízes, que era lá do tempo de Josué, os anciãos e tudo, eles falharam em transmitir a mensagem para a próxima geração. E agora a próxima geração não conhecia o Senhor, não tinham tido experiência com Deus e começaram a fazer coisas desordenadas e desorientadas. É isso que os filhos de Eli estão fazendo também. Tá certo? Não, tá errado. No caso de Samuel não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina. A Bíblia não diz isso. Tornaram-se avarentos e profanos. Até porque o que acontece? Na história de Eli é um propósito de falar dos filhos de Eli por causa do que vai acontecer. Um cenário ali que vai acontecer. No caso de Samuel, falar dos filhos de Samuel no texto de 1 Samuel capítulo 8, versículo 3, é apenas um pretexto dos líderes do povo para pedir um rei. Então eles usam a questão do comportamento dos filhos de Samuel em Berseba, lá bem destacado. Eles não estavam sendo juízes em todo Israel. Não sabemos quanto tempo eles estavam sendo juízes. Não sabemos, tá? Só que eles usam isso como um pretexto para pedir um rei. E Samuel até vai ser dito aqui, eu já vou falar sobre isso. Mas enfim, pretexto. Assim como Miriam e Arão usaram como pretexto a mulher cuxita, que uns acham que era Zípora, outros acham que Moisés, ele, por causa de viver 120 anos, acabou que Zípora faleceu e ele casou com uma segunda esposa. Não eram duas mulheres simultâneas. Ele tinha ficado viúvo. O texto não diz isso, é verdade? Mas acredita-se que poderia ser um segundo casamento por causa da viuvez de Moisés. Não sabemos, não vou discutir sobre isso. Só que era um pretexto de Miriam e Arão só para poder ter uma liderança igual a de Moisés. Tá entendendo? Então, às vezes, a Bíblia vai registrar uma coisa que não é importante. Ele não tá dando importância para aquilo, apenas mostrando um pretexto para o que vem depois, tá? Quando foi confrontado, vamos lá. No caso de Samuel não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos e profanos. Quando foi confrontado a respeito do mau procedimento dos filhos, que foram rejeitados pelos anciões do povo, o mesmo sendo muito respeitado por todos, Samuel sentiu-se também rejeitado. Mas Samuel não se sente rejeitado por causa dos filhos. Samuel se sentiu rejeitado porque ele estava prestando um trabalho, apesar dele ainda estar velho. Não era costume ter sucessão de juízes. Não tem em momento nenhum o livro de Juízes mostrando que um pai deixou o filho como juiz. No caso de Samuel, ele fez isso e não sabemos por quê. Então não é que Samuel achasse que os filhos seriam juízes no lugar dele. Eles estavam exercendo momentaneamente, não se sabe quanto tempo. Não se sabe se já estava trabalhando para ter ali uma parte que passasse de pai para filhos. Mas a tristeza de Samuel não é porque os filhos dele foram rejeitados. A tristeza de Samuel é porque eles estão rejeitando Samuel. Samuel morreu? Não. Então por que eles estão fazendo isso? Aí eles vão dizer, mas acontece que eles já estavam pensando, né? O que esses meninos vão fazer? Os meninos estavam lá em Berseba. Eles não estavam julgando Israel como um todo. Não estavam. Poderiam passar a julgar? Não sabemos. Mas a tristeza de Samuel não era por causa dos filhos. Nesse sentido, de estar sendo rejeitado. E sim por causa deles rejeitados. Samuel trabalhou, foi fiel, foi um homem de Deus, obedeceu. E não é o que acontece com muitos pastores?
Às vezes, só porque já tá numa certa idade, aí começa a ser esquecido, rejeitado. E às vezes eu não tô falando de pastor presidente, não, até pastores que são auxiliares, porque já tá começando a ficar com uma certa idade e não serve mais pra nada. Como assim? E todo o trabalho que esse homem, e todo o trabalho que essa mulher, às vezes uma mulher de oração, uma mulher na mesa de oração, uma serva de Deus, uma obreira da casa do Senhor fez, só porque tá com certa idade, joga pro canto e vamos usar os mais novos? Como assim? Cadê o respeito? Cadê a consideração? Cadê a honra que Pedro fala? Cadê a honra que Paulo dava para os seus colaboradores? Como assim? Temos que ter cuidado, irmão. A filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois a família é equivocada. Isso é óbvio. A prioridade dos obreiros cristãos antes do ministério começa com a sua própria casa. Isso é fato. Se você coloca a igreja primeiro, o ministério ser o primeiro do que sua família, você está no caminho do fracasso. Infelizmente, no meio pentecostal, há uma ideia equivocada de que a obra de Deus só é realizada dentro da igreja ou durante a evangelização. Já falei sobre isso mais lá pra frente, mais anteriormente, desculpe. Então você já sabe que a obra de Deus é em todos os aspectos, tá? Quando o pai educa o filho, quando o pai trabalha para sustentar o filho, quando ele sai um pouco para poder ter um momento com a família, isso tudo tem a ver com a obra de Deus. Porque Deus sabe que a família precisa ter uma higiene mental também. Ser humano é um ser social, irmão, em nome de Jesus. Ele precisa disso. Além disso, é importante reconhecer momentos de lazer e diversão em família também fazem parte da obra de Deus, pois contribui para a saúde mental e emocional das pessoas como seres sociais. Aí daqui a pouco tá os filhos estressados, tá a esposa estressada, porque não tem o marido não tem tempo, o pai não tem tempo para sair com os filhos. Ah, mas eu não tenho tempo porque eu tô na obra de Deus. Não tem um segundo aí, não? Não tem ninguém que possa tomar a frente em um culto para você ter um dia para ir sair com a sua família, não? Um domingo para ir sair com a sua família, não? Não tem? É impossível? No mês? Não tem? Em nome de Jesus, irmão. Mas tem gente que pega o volante e não largo, não solto, não sai, ninguém me tira. Quem Deus colocou não tem essas ideias na cabeça não, tá, irmãos? Quando Deus levanta uma liderança e você foi levantado e você tem certeza, você não tem essas... Eu não sei nem como é que eu posso conceituar isso. Né? Esses medos, né? Esse receio. Eu tô aqui no canal do YouTube, tem tantos canais. Já falei aqui do canal do pastor Aguinaldo Bet. Já falei aqui do canal da Assembleia de Deus de Pernambuco, um canal enorme. Pastor Aguinaldo Bet também. Tem outros canais aqui com números de inscritos menores que eu poderia falar o nome dos canais sem nenhum problema. Eu não tenho problema com pastor, mas o senhor não acha que é uma certa concorrência? Não. Não. Se você acompanha o canal aqui há um tempo, você já sabe que não é isso. Aqui é colaboração, é unidade. Ele faz lá o trabalho, eu faço aqui, mas estamos na mesma unidade. Vamos embora. Vamos ensinando a palavra de Deus. Mas o senhor não tem medo de perder pessoas para lá? Não. Se você decidir assistir só lá, glória a Deus. Deus seja louvado. O importante é você ser treinado com a palavra de Deus. Esse é o meu propósito. Se você vai ser treinado aqui, lá ou em outro lugar, glórias a Deus por isso. Então, o dirigente tem que ter cuidado com isso, irmão. Tira um tempinho. Às vezes pode até nem ser de noite. O domingo de... Mas às vezes, hoje eu não vou na escola bíblica dominical pra sair um pouquinho com a minha família. Alguém toma a frente lá. Qual é o problema disso? Mas não. Com a minha esposa. Às vezes os filhos já estão crescidos, mas a esposa precisa de um momento. Ela não fala nada porque ela sabe que se falar vai ter problema, vai ter desentendimento, vai ter cara feia, vai dizer que a obra tá em primeiro lugar e por aí vai. Então ela fica quieta, mas ela vai ficando. Aí às vezes tá com problemas emocionais, tá ficando doente, porque às vezes os problemas emocionais causam enfermidade física. E aí você não entende, aí vai achar que é o diabo. Não é o diabo não, irmãos. Às vezes não é o diabo não. Às vezes é a falta de fazer as coisas funcionarem da maneira correta. O apóstolo Paulo destacou que para que alguém deseje o episcopado, aqui desejar é receber, tá? É aceitar.
Não é simplesmente, porque às vezes as pessoas pegam esse texto aí de 1 Timóteo e aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Almejar é eu quero ser. Não, mas tem que ter chamado. Se Deus chamou, você almeja no sentido assim, eu quero aceitar o que o Senhor tem pra mim. Não é você se oferecer. Na sua casa funciona na sua administração, na obra de Deus funciona na administração dele. É do jeito que ele quer, não é do jeito que eu quero. Não é eu que digo o que eu quero ser, é Deus que diz quem eu vou ser. É diferente. Mas aqui, olha só, o apóstolo Paulo destaca que para que alguém deseje o episcopado, deve, entre outros princípios, governar bem a sua própria casa e ter os filhos em sujeição. Ou seja, qualificação. O que Paulo está tratando em 1 Timóteo capítulo 3? De chamado? Não, de qualificação. Paulo está tratando de qualificação, não de chamado. Chamado é com Deus. Agora, se Deus chamou, você desejar, é claro. Se Deus quer, eu também quero. É óbvio. É preciso ensinar a disciplina para seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Não há disciplina familiar sem a presença dos pais. Pai não tem tempo para os filhos, como é que vai ensinar? Não tem convivência, como é que o filho vai admirar para ouvir o pai? Ah, mas eu sou pai, ele tem que me ouvir independente de eu ter tempo ou não ter tempo. Ele pode até te ouvir, mas ele dificilmente vai levar isso para a vida dele. Porque ele não te admira. Lição principal: é crucial que os líderes cristãos priorizem suas famílias antes do ministério, ensinando disciplina aos seus filhos e estando presente em suas vidas. Que bom que é a revista que está tratando disso, né? A ausência de disciplina e a falta de presença dos pais pode levar a uma falta de conhecimento e irreverência para com Deus. É isso que vai acontecer. 2. A isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Isso aqui quer dizer que eles se sentiam isentos. Sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, fiéis e propensos à fraqueza da carne. Deus espera que os líderes de igreja, na atualidade, exerçam sua liderança em casa. É difícil, né? Você, como professor da escola dominical, ficar falando sobre isso, né? Porque fica parecendo aí que... Mas tá na lição, fique em paz. Pastor, mas vai levantar vento. Porque aqui não é um comentário meu, isso aí tá escrito na lição. Mas tá escrito, é. Se o pastor da igreja ou alguém que tá na liderança aí se ofender, fala pra ele, meu pastor, liga pro pastor Elianai Cabral e fala com ele, por favor. Fala de forma assim, bem-humorada. Pastor, a única coisa que eu posso pedir pro senhor é ligar pro pastor Elianai Cabral e conversar com ele, porque que ele botou isso na lição. Eu tô seguindo a lição. Tá bom, irmão? Você é professor, professora, fique em paz, tá? Em nome de Jesus, tá? Agora, se alguém quiser usar, quem não chegou até aqui na aula, vai perder essa parte. Mas você vai ter. Se alguém quiser usar o momento da lição, algum aluno, para tentar alfinetar algum obreiro individualmente, citando algo que é de ciência da igreja, dá para perceber quem é a pessoa, mas sem falar o nome dessa pessoa, você que é professor, cuidado para não embarcar nisso. Então, diga, vamos orar, irmãos, vamos orar. Precisamos fazer o que a palavra de Deus ensina, então vamos orar. Mas não alimente isso, porque tem aluno, às vezes, que joga você na fogueira e sai fora. E aí depois é você, professor, que vai ficar na prova. Eu aqui estou no canal do YouTube, mas você está dentro de sala de aula, pertence a uma igreja, está dando aula numa igreja local, no momento ali. Então você também tem que ter a sua vigilância, cuidado. Porque tem gente que coloca um exemplo de algo que todo mundo sabe de quem aquela pessoa está falando, mas ela não falou o nome. Para ver o professor ir ali, não entra nisso. Passa por fora. Não, vamos orar. Tem coisas que nós reconhecemos que precisam ser mudadas, mas tem coisas que estão fora do nosso alcance. Então nós vamos orar. E acabou, tá? Fica aqui um conselho para você. Deus espera que os líderes da igreja na atualidade exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos. Tá vendo? Se eu não falasse o que eu falei no início da aula, toda hora, Eli e Samuel, Eli e Samuel, Eli e Samuel. Aí vai ter aluno toda hora que vai te cortar. Eli sim, Samuel não. Eli sim, Samuel não. Eli sim, Samuel não. Então você já vai avisar no início da aula que acaba com o problema. Você tá vendo que eu quase não tô tocando. Eu só tô tocando aqui nesse assunto para mostrar para você como isso ia dar problema. Agora, se você acha que é Eli e Samuel, aí tudo bem. Aí vai ser uma aula tranquila. Mas tem aluno que não vai achar, não.
Da mesma forma, e não adianta você querer debater com o aluno na classe, não. É melhor você falar, bom, irmão, eu até entendo assim, você não entende, tá bom, tudo bem, mas vamos em frente, tá? Dos dois lados. Se alguém achar que Samuel não é e começar a querer falar porque tá na revista, você vai mostrar, irmãos, foi uma opinião que o comentarista deu e ele baseou a lição toda nessa opinião dele, não no que realmente tá lá, tá? Agora, se de repente você aceita que Eli e Samuel também errou e alguém não aceita, você também vai ter que ter esse equilíbrio, dizer, irmãos, vamos seguir, tá aqui na lição, enfim. Senão vai dar problema na aula, sabe? Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da própria família. Mais uma vez, 1 Timóteo 5,8. Lição principal: os líderes cristãos precisam exercer liderança em suas famílias, pois a negligência nesse aspecto pode trazer consequências negativas para os filhos. A responsabilidade em casa é tão importante quanto a do ministério e não deve ser ignorada pelos líderes cristãos. Se você tem um papel no ministério, tem que ter um papel em casa. Caso contrário, está desequilibrada a obra de Deus na sua vida. Tratamento inadequado. Para fim, esta lição inevitavelmente não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico. Aí tá falando do pastor com os filhos na igreja. Aqui é uma coisa muito interessante que o pastor Elianai Cabral e a lição colocou, porque isso aqui acontece muito. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Ah, porque filho do pastor não tem nome. Tem nome, chame o filho do pastor pelo nome dele. Não é o filho do pastor. Qual é o nome dele? Elias, Samuel? Qual é o nome dessa criança? Desse menino? Dessa menina? Desse irmão? Dessa irmã? Qual é o nome? Chame pelo nome. Não é filho do pastor. Tá? Porque senão daqui a pouco vai dar direito ao pastor chamar você de filho da irmã fulana. Ô filho da irmã fulana. Ô filho do irmão fulano. Já pensou? Você vai gostar? Não. Você vai dizer, eu tenho nome. Então o filho dele também tem nome. Respeite isso. É importantíssimo. Professores, frise isso aí, tá? Porque isso é importante frisar. Não é o filho do pastor. O filho do pastor tem nome. A filha do pastor tem nome, tá bom? Então eles não podem ser punidos ou beneficiados porque são filhos de pastor. Ah, ele tem que ser punido porque é filho do pastor. Não, ele tem que ser punido porque ele é membro. Como qualquer outro membro. Agora, só porque é filho do pastor? Não. Tá errado. Ou beneficiado só porque é filho do pastor? Não também. Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública da sua função. Não só com os filhos, com a esposa também. É a esposa do pastor. A esposa do pastor tem nome. Qual é o nome da esposa do pastor? Aqui em casa, a minha esposa chama-se Ângela. Manhãs. Luna. Ah, você vai chamar pelo primeiro nome, Ângela. Ela tem nome. A esposa do pastor Mário Luna. Não, de forma nenhuma. É claro, vocês ouvem muito eu falar minha menina princesa, mas eu sempre falo o nome minha menina princesa Ângela Manhãs. Por quê? Ou Ângela Manhãs Luna. Por quê? Pra vocês saberem que eu tô falando da minha esposa. É? Então é importante isso. Agora, a esposa do pastor não é a esposa do pastor. Ela é esposa do pastor? É, mas o nome dela não é esse. Então você vai chamar ela pelo nome. Ou vai tratar dela pelo nome. Mesmo que ela não esteja presente. Ah, porque a esposa... Não. A irmã fulana de tal. Acabou. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como outros filhos. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. E por causa dessa pressão em cima da família do pastor, às vezes, eles se sentem tão acuados que acabam ficando desanimados. Então isso tem que ser combatido. E é difícil o pastor conseguir combater isso quando ele está fazendo isso para a própria família. Então tem que ter obreiros maduros. Quem é o vice-líder, vice-dirigente da filial, da congregação, né? O vice-presidente da igreja, tem hora que tem que se levantar, irmão, em nome de Jesus. Acordar. Se colocar, não, pastor, não vou levantar para isso não, isso vai vir luta. Ah, você não quer luta? Irmão, tem muita coisa que se eu fosse olhar pra luta eu não ia falar aqui não, sabe? E se eu estiver dando aula em sala, eu vou falar do mesmo jeito. Pastor, mas o senhor não se preocupa com a luta? Não, a gente se preocupa com as coisas que vêm. Mas eu não posso ser covarde. Então se você tá aí como um vice e você pode dar uma palavra, irmãos, a esposa do pastor tem nome, o nome dela é tal. Os filhos do pastor têm nome, então vamos tratar eles
com o respeito como vocês tratam os outros. Imagina a gente começar aqui a se tratar. Olha que palavra boa para se dar. Imagina eu começar a chamar aqui, ô filha da irmã fulana, ô filho da irmã fulana, do irmão fulano. Eu falo fulano, você botaria o nome no lugar do fulano, porque eu tô dando um exemplo aqui, tá? Então, são crianças, adolescentes, jovens, como todo mundo. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiro, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, rebelam-se, não se submete à liderança como forma de rejeição e tratamento. O modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito e admoestação, que já está em Efésios 6, do 1 ao 4. Quer ver uma coisa que entristece, inclusive, esposa de pastor? Ah, mas você é esposa de pastor. E a esposa de pastor é esposa de pastor. Mas ele é serva de Deus como qualquer outra. Ou será que a esposa de pastor, ela é diferente das outras irmãs como serva? Ah, não, mas ela tem que dar mais exemplo. Ai, irmãos. O que é mais exemplo? É ser uma irmã fechada, incuda, não conversa com ninguém? É isso que é mais exemplo? Então, essa não é a minha esposa. O jeito dela não é assim. Ela é quieta, mas se ela tiver a oportunidade, ela vai falar, ela vai interagir. Agora, se você quer botar todas as esposas de pastor dentro de uma forminha, você é o que gosta de botar os outros dentro de forminha, eu sinto muito dizer pra você, tem gente que não vai entrar dentro da sua forminha, porque ninguém é igual a ninguém. Tá vendo esses dedos, essa mão aqui? Não é a mão perfeita, não. Claro, a perfeita que eu digo assim, linda, maravilhosa. Mas você tá vendo que os dedos são diferentes? Tá vendo? Não tem dedo um igual ao outro. Cada um é um dedo individualmente. Cada ser humano é um ser individualmente. Pode até ser gêmeo, mas eles têm características próprias. Então pare de querer fazer com que todo mundo seja igual. Ah, mas a esposa do pastor fulano é assim, todo mundo é... Não, 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 não. Não, não, não e não. Não tem isso na Bíblia. Me mostra a base bíblica para isso. A esposa do pastor tem que ser uma mulher de Deus, uma serva de Deus obediente, compromissada, como qualquer outra. E tem muita esposa de pastor que fica triste, esposa de presbítero, esposa de evangelista, porque a primeira coisa que fala é: você é esposa de pastor. E aí tá arriscado uma irmã na hora que... E ela fala assim: quando eu casei com meu marido, eu nem sabia que ele ia ser pastor. E ela não tá aqui dizendo que tá desagradada de ser esposa de pastor. Mas é como se a pessoa achasse que ela sonhou em ser esposa de pastor um dia. Deu pra você entender? Então, por favor, não faça isso. Porque às vezes uma esposa de pastor pode se revoltar com a posição que ela tem de esposa de pastor, porque o tempo inteiro tocam na ferida para poder machucar. Não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E olha que eu não estou dirigindo nenhuma igreja, então eu posso falar isso aqui com muita propriedade. Graças a Deus, eu posso falar com muita propriedade. Não graças a Deus que eu não estou dirigindo, graças a Deus que eu estou isento nesse momento, que alguém diria assim: pastor tá fazendo defesa de causa própria. Eu não. Sou pastor auxiliar, não estou na frente de nenhuma congregação, de nenhuma filial, tá bom? Então pare de perseguir as esposas de pastor. E as senhoras esposas de pastor, parem de achar também algumas que são melhores do que as outras. Porque é esse tipo de irmãs que faz com que essas outras irmãs se voltem e acabe botando todo mundo dentro de uma embalagem, feche, dê um nó e diga que todo mundo é igual. E fica ali falando. Não faz isso. Lição principal: os filhos de líderes da igreja devem ser tratados com o mesmo cuidado pastoral e espiritual que qualquer outro membro da congregação. A pressão pública sobre esses filhos pode gerar problemas se não houver um tratamento sábio. Sinopse do tópico 3. Todo pai cristão deve zelar pela sua família com dedicação e responsabilidade. Conclusão: os pais são exortados a ensinar os filhos conversando com eles e orientando para a vida. Qual foi a última vez que você sentou com seu filho para conversar com ele? Para saber como é que estão as coisas, saber como é que tá na escola, saber o que anda passando. Qual foi a última vez? Você, pai, homem, marido, mãe, esposa, também, mas focando nos pais hoje. O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa será abençoado e colherá frutos
por ter uma família que serve ao Senhor. Veja que a lição inteira bateu: cuidado com a negligência, cuidado com a ausência, cuidado com a permissividade, cuidado com o autoritarismo. Porque isso não é saudável para a família. Mostrando Eli como exemplo. E eu vou focar no Eli. Não é crucificar o Eli, mas houve essa falha. Ele abriu mão. Ele amou mais os filhos do que a Deus. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam de repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Amor e cuidado, não com gritaria, não com grosseria, não com aspereza. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição. Lição de número 9, 28 de maio de 2023. Uma família nada perfeita, é a família de Davi, infelizmente. E não se esqueça, entendes tu que lês, a importância da paternidade na vida dos filhos. Vou colocar na última tela aí para você. E também investimentos para um casamento saudável. Algumas pessoas já assistiram, você deve assistir também. Vai ser bom. Compartilhe. Aí sim, você entra aí no link e vai lá nos 3 pontinhos e compartilha lá no seu WhatsApp. Vai compartilhar a playlist inteira, começando no primeiro vídeo, que é Compromisso do Casal. Bom, você já sabe sobre os cursos que eu indico aqui. O link está na descrição. Tem vários cursos, inclusive alguns com módulo grátis inicial para você conhecer o curso e, se quiser, se matricular. Eu indico porque eu fui aluno da Faculdade Vitória em Cristo. Já sabe? Já está participando? Não? Então participe. Já se inscreveu no canal? Ative o sininho das notificações. Deixa o seu comentário o que você achou da aula de hoje, tá? De que lugar você está assistindo. Quem sabe você tem aí algo para falar sobre o que você aprendeu aí na lição de hoje. Vamos orar? Eu quero orar nesse momento para que Deus te dê uma boa aula, você que é professor. Essa lição é desafiadora. Que Deus use você pela bondade do Senhor. Que não haja tumulto por causa dessa questão aí do Samuel, se foi, não foi. Por favor, que não haja tumulto sobre isso. Então eu vou orar. E também orar para que Deus nos ajude a ser pais presente na vida dos filhos. 2 coisas aqui eu estou orando. Para que Deus te dê uma boa aula como professor e para que Deus nos dê condição de ser pais cumprindo o nosso papel. Pai, tá? Pais no plural, não pai e mãe. Mas as mães precisam também cumprir os seus papéis. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento eu quero te agradecer por mais uma aula, Senhor. Tu sabe que essa lição é uma lição que é confrontadora, Senhor, nos confronta. Eu quero pedir que o Senhor use seus filhos e filhas que vão ministrar essa lição nos 4 cantos, Senhor, da nossa nação, do nosso país. Mas há professores que vão ministrar fora do Brasil também. Professores que vão ministrar no Japão, nos Estados Unidos, na Holanda ou em outros lugares, Senhor. Usa esses professores e professoras com a autoridade do Senhor, que haja uma aula edificante, que não percam o foco da lição, Senhor, em momento nenhum. Também nos ajuda a ser pais presentes, Senhor. Que venhamos cumprir o nosso papel de pai. Que não venhamos abrir mão, que não venhamos ser permissivos, autoritários, que não venhamos ser omissos, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Ó, Senhor querido, eu sei que não é fácil. Que venhamos, Senhor querido, entender que a família está primeiro, no primeiro, Pai querido, primeiro lugar do que o nosso ministério e a igreja, Senhor. Que sejamos pais presentes, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Na próxima tela, eu estou deixando as recomendações dos vídeos, o Entende Tu Que Lês e a palestra Investimentos para um Casamento Saudável. E vou terminar a aula agora com a bênção apostólica. Irmãos, se você ficou até o final, eu quero te agradecer por isso. Entenda, é uma lição ampla. Então o tempo aumenta, mas é para o seu benefício. Talvez muita coisa aqui você não vai poder aplicar na sua aula porque não dá tempo. Apesar que se tirar algumas partes que eu uso, oração, o que eu deixei no início, o tempo vai caindo. E você vai poder falar, mas se você não puder levar, você vai levar consigo. Mais cedo ou mais tarde você está usando isso em outro lugar, em outro momento, em outra aula. E aí você vai falar assim, como é bom estudar, como é bom aprender.
Porque Deus nos faz lembrar daquilo que nós aprendemos. Agora, Deus nunca vai te fazer lembrar daquilo que você nunca estudou, tá bom? Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!